desenvolvimento da ciência vai abrindo cada vez mais as páginas da Bíblia para entendermos a grandeza da obra criadora. Por exemplo, você pega uma folha no seu quintal. Aquela folha tão tenra, tão simples à primeira vista, é mais complexa do que uma metrópole. Você pega, por exemplo, a complexidade do corpo humano. E o Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, disse que tem mais de 60 trilhões de células vivas, em cada uma delas com mais de 1,70 m de fita DNA. E se você espichar o DNA do seu corpo, você terá mais de 102 trilhões de metros, mais de 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Então você não é produto de uma evolução porque Deus plantou em você os códigos da vida, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, o seu temperamento. Como disse o Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, você tem em cada um de seus olhos, em cada olho seu, você tem mais de 2 milhões de fios duplos encapados, e se não for assim, haveria um curto-circuito e você ficaria cego. A criação é extremamente complexa, e quanto mais o homem avança na ciência, mais ele percebe a grandeza insondável de Deus, e mais ele admira a obra criadora de Deus. Portanto, quando Gênesis abre o seu registro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já de início, esta afirmação fundacional reprova algumas correntes de pensamento vigentes nos nossos dias. Por exemplo, a questão do naturalismo. Os homens tentam banir Deus. Banir Deus. Darwin tentou banir Deus, dizendo, não, eu tenho explicação para a vida. Sigmund Freud tentou banir Deus, dizendo, não, eu não preciso de Deus para explicar a psique humana. Nietzsche disse, não, Deus morreu. Richard Dawkins vem e diz, não, Deus é um delírio. Mas Gênesis reprova essa ideia ateísta do naturalismo, dizendo, no princípio criou Deus. Mas Gênesis 1 reprova a geração espontânea. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. A vida não surgiu aleatoriamente, porque vida só procede de vida. Ela não pode surgir espontaneamente. Isso é científico. Terceiro, Gênesis 1 reprova a ideia da teoria do Big Bang, que uma mega explosão produziu esse cosmos tão vasto, tão insondável. É claro que isso não se sustenta, porque você nota que não há uma casualidade na criação, há propósito. Note comigo, nós estamos aqui no planeta Terra. Nós não estamos aqui porque uma explosão nos deixou aqui. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Então não é o acaso que nos coloca aqui, mas a mão do Criador. Pensa comigo na Lua, faxineira do planeta Terra. Você sabe disso. Não houver a Lua, não haveria vida no planeta. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. E se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão, nem o acaso que deixou a Lua na sua órbita, mas as mãos soberanas do Criador. Quando você vai para Gênesis 1, você também reprova a teoria evolucionista de Charles Darwin. Você sabe que Charles Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies em 1859. De lá para cá, a chamada teoria da evolução tem sido ensinada em escolas e universidades como uma verdade científica. Falta-lhe, entretanto, a evidência das provas. É preciso dizer que criacionismo não é artigo de fé, criacionismo é artigo de ciência. Que o mundo foi criado, a ciência hoje corrobora, afirma. O que nós cremos pela fé é que este mundo que foi criado por Deus.
Mas mais do que isso, Gênesis 1:1 reprova o que nós chamamos hoje de evolucionismo teísta. E o que é o evolucionismo teísta? É a tentativa de alguns de fazer um concubinato entre a fé cristã e o darwinismo, afirmando que Deus criou pelo processo da evolução. Mas para eu aceitar esta ideia do evolucionismo teísta, eu terei que subscrever que Gênesis 1, 2 e 3 é uma metáfora e não um relato histórico. E se eu olhar para Gênesis 1, 2 e 3 como uma metáfora, como uma ficção, como uma novela, e não como um relato histórico, eu terei que jogar para fora, na lata do lixo, todo o restante da Escritura. Porque o registro da criação como um fato histórico está presente em todos os demais livros da Bíblia, no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João e no Apocalipse. Então, com esse pano de fundo, eu gostaria que você olhasse comigo o texto. Gênesis 1, 1 a 3. Quando Moisés escreveu Gênesis e diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está partindo do pressuposto que Deus existe. Ele não explica, ele afirma. Então ele combate aqui o ateísmo. Quando ele afirma que no princípio criou Deus os céus e a terra, ele combate ao mesmo tempo o politeísmo, a crença em vários deuses. Porque embora Deus se apresente aqui como Elohim, Bereshit bara Elohim, que é uma palavra plural, para revelar a pluralidade do ser único de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o verbo vem no singular, criou. Deus não está falando de deuses, está falando do único Deus, que consiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso nega, portanto, o politeísmo. Terceiro, o simples fato de Moisés afirmar: no princípio criou Deus os céus e a terra, ele nega o panteísmo. O que é o panteísmo? É a ideia de que tudo é Deus e Deus é tudo. É uma confusão entre o Criador e a criatura, como se o Criador e a criatura fossem a mesma coisa, e não, o Criador existia antes da criação. Porque está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um princípio, tiveram um começo, mas Deus que criou os céus e a terra já existia antes do princípio, portanto ele é eterno. Consequentemente, o simples fato de Moisés afirmar: no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está reprovando a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada. Note comigo que este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. Logo, alguém antes da matéria, fora da matéria, independente da matéria, criou a matéria e estabeleceu leis para governá-la. E este é Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra.